Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, terça-feira do tempo do Natal, depois da Epifania, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, São Marcos nos relata um episódio que nos revela a face compassiva de Jesus. Essa virtude exercida por nosso Senhor e que também deve ser praticada por nós. A compaixão é um atributo divino, e na medida em que nos colocamos a serviço do reino de Deus e nos dispomos a exercer a nossa missão, Ele nos dá a condição de traduzir na vida o seu querer. Nós não podemos estar alheios aos sofrimentos do próximo. No capítulo 7, versículo 12 do Evangelho de São Mateus, Jesus nos deixa uma regra de ouro que diz: Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Jesus viu a necessidade da multidão que o seguia e se compadeceu dela. Ou seja, ele observou e tomou a iniciativa de prover as suas necessidades. Quantas vezes até nos dispomos a atender ao pedido de um irmão que nos aborda na rua, na porta de um supermercado ou uma padaria, e isso é louvável. Mas quantas dessas vezes fizemos com amor? Quantas vezes fizemos com caridade e compaixão? Ou ainda, quantas foram as vezes em que voluntariamente saímos da nossa zona de conforto e fomos ao encontro do irmão e perguntamos: Irmão, do que é que você precisa? Jesus viu que essa multidão estava como ovelhas sem pastor, e num ato de pura compaixão, providenciou o que lhes era necessário. A compaixão nos proporciona, em alguns momentos, enxergar a necessidade do outro antes mesmo que nos peçam algo. As ovelhas sem pastor estavam sem rumo, sem perspectiva de vida, sem esperança. Vendo essa condição, Jesus lhes oferece 2 alimentos. O primeiro, o alimento que não perece, o alimento que faz com que a multidão recupere a sua autoestima. Jesus dá a eles o alimento do conhecimento da verdade. Apresenta a eles uma proposta de vida nova, a proposta do reino de Deus, que começa nesse mundo e que tem a sua plenitude na eternidade. E as ovelhas que antes estavam sem pastor passam a enxergar nele a referência e a perspectiva de uma nova vida. Por fim, Jesus providencia milagrosamente
o alimento que o sustentará para a continuidade da caminhada, da peregrinação até a pátria definitiva. O que podemos tomar como aplicação para a nossa vida através desta meditação? Nós cristãos somos chamados a ser imitadores de Cristo. Portanto, devemos pedir a Ele que nos dê a graça e as condições para isso. Nos dê as virtudes necessárias para viver de acordo com a sua vontade, em favor dos irmãos. Se tiver a oportunidade nesse dia, ou por esses dias, faça o exercício de ir ao encontro de um irmão, estenda a mão, lhe ofereça algo, procure saber das suas necessidades. E assim o rei dirá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.